Shavua Tov, chegamos agora à sexta alahá do nosso capítulo 120, tratando das alahot de Sfirat HaOmer. Originalmente, os dias de Sfirat HaOmer são dias alegres, dias festivos. O Ramban chega a escrever que esses 49 dias entre Pesach e Shavuot são dias como o Hol HaMoed, igual os dias festivos que a gente tem durante a festa de Pesach e durante a festa de Sukkot, entre o primeiro Yom Tov e o último Yom Tov, que são dias alegres, que se veste uma roupa mais bonita, se faz seudot melhores, refeições mais gostosas. Assim também, esses dias de Sfirat HaOmer são considerados como Hol HaMoed. Porém, algumas tragédias que aconteceram para Am Yisrael justamente nesse dia, fizeram com que o povo judeu recebesse sobre si mesmo alguns costumes de luto, como não casar, não cortar o cabelo, não ouvir música. Algumas tragédias aconteceram já na época da Gemara, porém a obrigação, esse costume de fazer algumas coisas ligadas ao luto aparece principalmente a partir da época dos Geonim, a época depois que a Gemara foi escrita, entre o ano 500 e o ano 1000. Então, a principal tragédia que aconteceu para Am Yisrael foi a morte dos alunos de Rabi Akiva, como conta para a gente a Gemara e traz aqui para a gente o Shulchan Aruch. B'mei Asfirah metu tamdei Rabi Akiva belamed gimel yom. O Rabi Akiva, ele tinha 24 mil alunos e todos esses 24 mil alunos faleceram entre os dias de Pesach e Shavuot, porém não em todos os dias. A Kabbalah, o que aparece para a gente na Gemara, a tradição é de que eles morreram em 33 desses 49 dias que a gente tem entre Pesach e Shavuot. Não especificamente em todos, somente em 33 dias dentro disso. Agora, existe uma questão, uma dúvida de quais são exatamente esses 33 dias, por isso existem costumes diferentes com relação à veluta, ao luto que a gente costuma nesses dias. Que o Shulchan vai trazer duas contagens diferentes, a gente já vai ver isso especificamente, mas o ponto é que devido ao que aconteceu com os alunos de Rabi Akiva, que eram a próxima geração da Torá, que iam passar para frente a Torá que Am Yisrael recebeu desde Moshe Rabbeinu e foi passada de geração em geração, a morte deles é um luto coletivo para todo o povo judeu. Depois Rabi Akiva, ele não desistiu, apesar de tudo isso, ele teve outros 5 alunos, muito menos, não 24 mil, 5 alunos, que realmente vieram a transmitir toda a Torá que foi passada, chegou de Moshe Rabbeinu até Rabi Akiva, mas devido ao falecimento de todos esses alunos, a gente tem alguns costumes de luto, como não cortar o cabelo e barba, não ouvir música, não fazer casamentos e nem festas. Existe, sabe, um complemento aqui histórico, talvez, existe uma certa discussão por que aconteceu isso com esses alunos, qual foi o que causou a morte deles. Então, o mais conhecido é o que aparece na Gemara. A Gemara diz que eles não respeitavam um ao outro e por isso eles acabaram morrendo, ou seja, o motivo que causou a morte dele foi a falta de respeito de um pelo outro. Esses alunos, eles seriam o próximo elo da transmissão da Torá, e a transmissão da Torá tem que ser feita por pessoas que são pessoas plenas, pessoas corretas. Se eles tinham essa falta de respeito um pelo outro, eles não poderiam ser aqueles que vão passar a Torá para frente. A Torá não poderia passar através dele porque ela chegaria de forma incompleta ou talvez de forma não muito boa para as próximas gerações. Então eles acabaram morrendo. A dúvida é como eles morreram. Então a gente tem uma carta chamada Carta de Rav Shira Gaon, um dos Geonim, na qual ele, muito parecido com o Rambam, ele escreve como foi transmitida a Torá de geração em geração, e quando ele conta dos alunos de Rabi Akiva, existem duas versões da carta. Em uma versão parece que eles simplesmente morreram, talvez algum tipo de doença, em uma outra versão da carta parece que eles morreram durante uma guerra, durante alguma guerra que Am Yisrael teve contra os inimigos. Justamente na época de Rabi Akiva, a gente encontra aqui Bar Kokhba, um dos grandes generais de Am Yisrael, que depois acabou caindo, ele acabou se afastando da Torá e por isso ele acabou caindo. Possivelmente tem quem explique que, baseado nessa carta de Rav Shira Gaon, os alunos de Rabi Akiva participaram da guerra, eles eram soldados, eles não tinham somente Torá, eles tinham também o lado prático da Torá. De qualquer jeito, eles morreram durante 33 dias em Sfirat HaOmer, e aqui aparecem duas formas de fazer essa contagem, consequentemente, dois costumes diferentes de quando é proibido realmente ouvir música, cortar cabelo e casar. Então fala o que o Shulchan Aruch. Devido à morte deles, nesses dias a gente tem alguns costumes ligados ao luto. Shein nosim nashim ven mistaprim, não se casa e não se corta o cabelo. Vesh chilukim minhagim bemispar lamed gimel yamim. Ele tem costumes diferentes, como
como contar esses 33 dias nos quais eles faleceram, quais são os costumes. Então, primeiro ele traz o seguinte: Yesh mekomot nogim shechoshvim otam miyom rishon desfira, velachen osrim ad lamed gimel baomer. Tem quem faz a contagem mais simples, digamos assim, que no primeiro dia de Sfirat HaOmer, o primeiro dia da contagem, ou seja, o segundo dia de Pesach, até o dia 33 do Omer, o famoso Lag BaOmer, Lamed Gimel é o valor numérico de 33. Esses 33 dias os alunos de Rabbi Akiva faleceram, por isso nesses 33 dias não se corta o cabelo, não se ouve música e não se casa, até o dia de Lag BaOmer. Tem uma diferença entre o costume Ashkenazi e o costume Sfaradi. O costume Ashkenazi é de que no próprio dia 33, depois que passou parte do dia, já é permitido tudo, e o costume Sfaradi é esperar até o dia 34. De qualquer jeito, essa é a primeira contagem. Então, isso incluiria, por exemplo, Rosh Chodesh Iyar. Rosh Chodesh Iyar, que faz parte desses dias, entre o segundo dia de Pesach e Lag BaOmer, seria proibido cortar o cabelo ou fazer festas muito grandes com música. Shechal Rosh Chodesh Iyar Beshabbat, porém, se Rosh Chodesh Iyar cair também no Shabbat, Deesh Bostei Kedushot, Kedushat Shabbat, Kedushat Rosh Chodesh, mas se Rosh Chodesh Iyar cair no Shabbat, aí é um dia mais especial ainda, que ele tem dois tipos de santidade, a Kedushá do próprio Shabbat e a Kedushá do novo mês que está começando. As materim lissa vechen leistaper berev Shabbat. Aí é permitido casar nesse dia, na sexta-feira, para fazer a festa no Shabbat à noite, e também é permitido se barbear e cortar o cabelo na sexta-feira, lichvot Shabbat e Rosh Chodesh. Mas quando eles não caem juntos, quando Rosh Chodesh Iyar não cai no próprio Shabbat, aí continua sendo proibido cortar o cabelo e casar até o dia Lag BaOmer. וביום ל"ג בעומר וכן משם ואילך מתירים, מפני שביום ל"ג בעומר פסקו מלמות. Porém, do dia 33, Lag BaOmer em diante, já é permitido cortar o cabelo e casar. Por quê? Porque nesse dia eles pararam de morrer. Então, já que acabou, eles pararam de morrer, então é um tipo de festividade, é um tipo de alegria. A partir daí já é permitido cortar o cabelo, fazer barba, ouvir música. ולכן מרבים בו קצת שמחה, também é um dia alegre que se faz um pouco de músicas, um pouco de festividades. Vem אומרים בו תחנון, na tefilá não se faz תחנון. ואף שגם בו ביום מתו קצת, אמרי לו מקצת היום כחולו, ולכן אין להסתפר או לישא עד לאחר שעיר היום, ולא בערב. אך כשחל ל"ג בעומר ביום ראשון, מסתפרים בערב שבת שלפניו לכבוד שבת. Embora ainda tenham morrido no próprio dia 33, a gente tem uma regra que diz Miktzat Ayom Kekolo, quando passou parte do dia como se tivesse passado o dia inteiro. Por isso, a partir daí, a partir do próprio dia 33, de acordo com o costume Ashkenazi, já é permitido cortar o cabelo e fazer a barba, ouvir música. Já o costume Sfaradi é esperar até o dia 34. Agora, se Lag BaOmer vai cair no domingo, já na sexta-feira, Erev Shabbat, é permitido cortar o cabelo também. Esse é um dos costumes. Na Halakha Zayin, o Kitzur Shulchan traz para a gente o próximo costume. Vesh mekomot shematerim ad Rosh Chodesh Iyar ve'ad bichlal, shem 16 yom, ve'nisharim lamed gimel yom beisur ad Chag HaShavot, mistzaprim be'erev Chag. Tem quem faça a contagem ao contrário. Em vez de proibir nos primeiros dias até Lag BaOmer, e permitir de Lag BaOmer em diante, eles fazem o contrário. Os primeiros dias do segundo dia de Pesach, que começa a contagem de Sfirat HaOmer, até o dia 16, que são os 2 dias de Rosh Chodesh Iyar, é tudo permitido, como se não tivesse nada. Desse dia em diante, do dia Bet de Iyar, logo depois de Rosh Chodesh, daí até Shavuot, fica tudo proibido, porque esses são os 33 dias. De acordo com essa opinião, os alunos de Rabbi Akiva morreram não em dias específicos de Sfirat HaOmer, e sim em 33 dias espalhados por aí. Por isso, a gente pode liberar tudo até o dia de Rosh Chodesh, inclusive, e proibir do segundo dia de Iyar até a festa de Shavuot, que são no total 33 dias. O Mikom Makom Beyom Lamed Gimel BaOmer Beatzmo Materim, porém também no próprio Lag BaOmer, de acordo com essa contagem, que faz ao contrário, permite primeiro e depois proíbe, também é permitido no dia próprio de Lag BaOmer. O Kshecha B'Yom Rishon Materim Be'erev Shabbat Kemo Shekatav Lei, caso o Lag BaOmer caia no Shabbat, é permitido cortar a barba e ouvir música Erev Shabbat. Vesh mekomot shematerim ad Rosh Chodesh Iyar velo ad bichlal, o B'Yom Rishon de Rosh Chodesh
מתחיל האיסור, ויום ראשון דהגבלה הוא הל"ג, ואמרינן בו מקצת היום ככולו, ומותרים לישא ולהסתפר בהם, וגם ביום ל"ג מותרים, וצריכים לנהוג בכל קהילה מנהג אחד, ולא ישנו לעשות מקצתם כך ומקצתם כך. Tem outro costume que ele traz aqui, de que no próprio Rosh Chodesh Iyar também é proibido, ou seja, a proibição de cortar o cabelo e cortar a barba vai do segundo dia de Pesach. Desculpa, a partir do segundo dia de Pesach é tudo permitido até Rosh Chodesh Iyar. Rosh Chodesh Iyar já se torna proibido, e lá para frente, próximo de Shavuot, se torna permitido. De acordo com todas as opiniões, no próprio dia de Lag BaOmer é um dia festivo, que se costuma realmente ouvir música e fazer um pouco de festa, mas aqui a gente tem alguns costumes diferentes, se proíbe no começo e permite depois, ou se permite no começo e proíbe depois, cada um ele deve seguir o seu costume. O que Shulchan só traz uma halachá interessante no fim, de que em uma cidade só não se deve fazer dois costumes diferentes, uma proibição da Torá que diz Lotit Godedu, a Israel não pode se dividir de grupos em grupos, então em uma cidade só devem fazer todos o mesmo costume. Porém, isso é só válido quando ele diz uma cidade, significa que só tem um Beit Din, só tem um tribunal na cidade, só tem um rabino na cidade. Aí todo mundo deve seguir o mesmo costume. Mas hoje em dia, aqui em cada cidade nós temos tribunais de Ashkenazim e Saradim, nós temos o rabino Ashkenazi da cidade, o rabino Saradi da cidade, cada um ele pode manter o seu costume, mesmo que tenham costumes diferentes dentro da cidade. O que sim, que vale a pena, é um assunto por si só, na verdade, é que dentro de uma própria sinagoga deve buscar sempre fazer um costume. Então, se o costume de uma sinagoga é fazer tachanun ou não fazer tachanun, por exemplo, mesmo aqueles que têm um costume diferente, eles devem fazer o costume da sinagoga na qual eles se encontram. Mas, de qualquer forma, temos aqui algumas contagens diferentes, costumes diferentes, por isso vale a pena sempre verificar qual é o seu costume particular e seguir ele.